primeiro para não chover semana que vem, o nosso encontro de homens. Segunda oração aí, nosso irmão Roberto aqui com a gente. Ô, glória! Ô, Jesus! Irmão, ser benção, cara, vai ser bom demais. Mas se chover não dá para entrar lá, vamos ter que adiar. Né? Carro não entra. Vai ter que ser aqueles carros grandes, picape, a gente não tem esse carro. E lá também, onde tem aquela. Lá tem um deck assim, maravilhoso, tem churrasqueira, tá? Não tem cobertura. Então, como você foi lá, Humberto? Você já foi, Humberto? Lá não, né? Então, a gente precisa de orar para não chover. Mas é que o homem é, né? Até chover, a gente come churrasco. E vai ser muito interessante também a gente ver lá as irmãs estarem orando, buscando, orando. Em nome de Jesus. Chegou? Chegou? Vamos lá? Ô, irmão, paz, senhor. Aí eu falei com ela, que falou que você não, tá? Irmãos, vamos orar, graças a Deus, né? Está aqui é um privilégio, e as pessoas não entendem isso, né? Só não entendem, mas é um privilégio. Vale a pena acordar um pouquinho mais cedo, vir para o estudo bíblico. Vale a pena. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Você está com a mão ali, ó, o pé aqui, ó. Para levantar a voz. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, passou, né? Estamos estudando aqui as viagens missionárias de Paulo, Atos, 18. Eu vim fazer uma recordação. Falei? Olha, eu falei lá. Falei? Então, irmãos, Atos é um livro incrível que conta a história da igreja, que vocês já sabem, né? Atos, ele desmente o que a gente aprende, né? No circular, né? A gente aprende que a primeira igreja foi romana, a gente aprende no de Atos, que a primeira igreja foi a igreja de Jerusalém. Né? A gente aprendeu que os primeiros cristãos foram somente de Deus, nós aprendemos isso. A gente aprendeu sobre a instituição dos diáconos, sobre a descida do Espírito Santo, né, que está conosco. Nós aprendemos que Saulo perseguia a igreja. Nós aprendemos que Saulo, ele era nazireu, não era? Nazireu? Paulo? Fariseu, ó. Paulo era fariseu. Nazireu é aquele voto, né, que a Sansão tinha, né? Diz que Jesus tinha voto nazireado, não tinha? Já ouviu falar isso? Mas Jesus não tinha, não. Jesus, ele bebia vinho. Então, ok. Nazireado não toma vinho. Então, Paulo era fariseu. Porque ele defender a fé, ele começou a perseguir os crentes, invadir as casas, isso nós estudamos bem breve. E as pessoas fugiram e levaram o evangelho com eles. Um dia Paulo, indo para Damasco, parece uma luz, ele pega um de terra, se converte, e Deus revela a palavra para ele, então Paulo entende. Inclusive, se você observar bem o livro de Atos, tem vários embates de Paulo com ele. Vários embates. Paulo defendendo o seu apostolado. Né? Para apenas ele ter visto Jesus, tinha que andar
está com ele, você acorda. Paulo não andou, não viu. Então teve vários embates que nós vamos trazer, vou mostrar para vocês esses problemas que Paulo já viveu. Ele era pouco problema, não, era muito problema. Né? Chegou uma situação, eu acho que até no próximo capítulo de Atos, que ele fala que Paulo resistiu Pedro na cara, ou seja, colocou fora do Pedro. Então eu tenho problema danado, então Paulo entendeu que ele foi chamado para pregar quem? Aos que porventura são quem? Nós. Então, nós fazemos parte do ministério do Paulo. Então Paulo sai pregando. Ele prega primeiro aos judeus, ele vai falar que primeiro deve ser pregado aos judeus, isso está na palavra. Deve ser primeiro pregado aos judeus e depois aos gentios. Aí ele prega aos judeus, ele sai em viagens missionárias. E onde Paulo pregou? Onde Paulo pregou? Na Turquia, Éfeso, na Turquia, onde hoje é a Turquia, um país muçulmano. Ele pregou também na Grécia. E foi para Roma preso. Então, Paulo fez algumas viagens, essas viagens missionárias. Paulo foi tão impactante com o Evangelho que nós estamos aqui. Tá certo? Nós estamos aqui. O Evangelho chegou até hoje. Então, o Atos 18, que nós vamos ler agora, ela está descrevendo a segunda viagem missionária de Paulo. Mas falando assim, nós já lemos aí, nós estamos aqui juntos, que o Evangelho é difícil de se pregar. Né? Então, Paulo chegava na sinagoga, pregava o primeiro na sinagoga, muitos judeus da sinagoga criam, geralmente os principais se converteram. Os principais da sinagoga não criam, incitava todo mundo contra eles. O que acontecia? Expulsava, prendia, apedrejava. Nós já também aprendemos nessas escolas que eu estou fazendo aqui prévio, a resiliência do crente. O crente não deixa de pregar porque alguém ofendeu ele. Porque o apóstolo Paulo foi apedrejado e dado como morto. E foi o que ele fez? Desistiu? Não. Ele voltou para o mesmo lugar e continuou pregando. Nós vemos Pedro e João levando, sendo açoitado, chicotada no lombo aqui, ó. E falaram, não pregue mais. O que eles fizeram? Desistiram? Continuaram pregando. Então a igreja tem que ser madura para entender que o Evangelho é difícil para quem prega. Por que Deus não pediu Pedro de ser açoitado, João? Por que Deus não pediu Paulo de ser mordido pela cobra, de se levar a chicotada, de ser apedrejado? Então o Evangelho é difícil. O Evangelho, irmãos, não é essa zona de conforto que as pessoas estão pregando. Hoje tem missionários aí no campo missionário morrendo porque estão pregando o Evangelho. Quem diria que um dos países mais difíceis hoje para pregar o Evangelho seria a Nigéria? Foi um país que fala inglês, que foi usado foi colônia da Inglaterra, onde o cristianismo imperou lá, e hoje o muçulmano está tomando conta. Nós vemos na Europa hoje, irmão, tipo aquela ex-primeira-ministra lá da Alemanha, abrindo as portas da Alemanha para o muçulmano. Eles entram, cada mulher tem 10, 15 filhos. Chega um momento aí que tem mais muçulmano do que cristão, eles tomam conta. Aconteceu isso no Líbano. No Líbano era um país colonizado pela França, que era um país de maioria cristão. Hoje a maioria é muçulmana. Então, irmãos, as coisas estão convergindo para uma perseguição maior contra os cristãos. Inclusive, o muçulmano, quando ele mata o cristão, ele não mata porque ele odeia. Por que parece que ele mata porque ele quer libertar a pessoa. Ele acha que mata para libertando a pessoa. As pessoas falam, isso aí é uma indenização, errado, não, por amor, não. Eles nos consideram infiéis. Então, a perseguição não chegou aqui no Brasil. Chegou? Vai chegar. O senhor estava lá no Rio de Janeiro, lá tem uma vítima, lá da Rio Branco, do Teatro Municipal, está do lado, bem do lado do Teatro Municipal, parou o cara, do nada, puxou uma toalhinha, jogou no chão, escolheu no lá. Do nada. Questão de forma. Agora você vê que eles não têm vergonha do Deus deles. Eles não têm. Muitas vezes o crente tem vergonha do seu Deus. Prega o Evangelho, fala de Jesus. E nós precisamos falar do Evangelho. Então, você vê que Paulo fez
mas você está... Ué, como assim? Então, irmãos, estão pregando o evangelho fácil. E essas igrejas, eu fico pensando, eu fico vendo, o Bagé tem 2 mil membros, mas que prega o evangelho fácil, gente. Quem quer ouvir isso que eu estou falando aqui? É bom ouvir isso? A Bíblia fala que quem for fiel até o fim, esse vai coroa da vida. Então, há de ter uma fidelidade até o quê? O fim. Agora, muitas pessoas não querem ouvir. A gente fala, não está nem aí. Está nem aí. A gente prega, está nem aí. Quando vier perseguição, vai se desviar, vai morrer e vai para onde? Então, Paulo, nessa viagem missionária dele, ele levou o evangelho nos cursos para nós. Então, Atos 18, o evangelho de Corinto e a fidelidade de Deus. Uma coisa pode dizer, Deus sempre será fiel. Vai, próximo. Vamos voltar para os antes. A chegada de Paulo a Corinto. Irmãos, não tem 1ª e 2ª Coríntios aí? É para essa igreja que chegou. Tá? Põe para mim o texto, 18, 1, 4. Coríntios 18, 1, 4. 1 Coríntios, né? Não, perdão, cara. É Atos. Atos 18, 1, 4. Perdão, desculpa. Eu Corinto ali. Isso, vamos lá. 1, 4. Isso. E depois disso, partiu Paulo de Atenas, chegou aonde? Corinto. E achando um certo judeu com o nome Águila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. Gostei disso, não? É isso mesmo, que havia pouco tinha vindo da Itália. Você chega da Itália há pouco tempo, né? E Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Quem é Cláudio, você sabe? Cláudio era o imperador Cláudio. Teve uma dinastia lá, chamada Claudiana, né? Então, Cláudio mandou todos sair de Roma. Ele juntou-se com eles. E como era do ofício, ficou com eles. E trabalhava, coxinha por ofício, fazer o quê? Tenda. Então, Paulo, ele tinha uma profissão, né? Ele fazia tenda. Agora, vamos lá, faltando no slide. Então, Paulo chega após Atenas e encontra Áquila e Priscila. Então, Paulo encontra Áquila e Priscila. Esse encontro foi muito importante, porque Áquila e Priscila começou a andar lá com Paulo, tá certo? Começou a ajudar na pregação do Evangelho. Isso quer dizer, irmãos, que Paulo, por mais que tenha feito tudo isso aqui, escrito tudo isso, esse Paulo que levou o Evangelho para os gentios, Paulo teve ajuda de muitas pessoas, tá certo? De muitas pessoas. E agora, ele trabalha como fabricante de quê? E prega onde? Esse negócio. Então, Paulo, ele não tinha um sustento, não tinha alguém para sustentá-lo. Inclusive, quem sustentava o apóstolo Paulo eram as igrejas. Mas teve um momento que a igreja deixou de ajudar ele. Parou de sustentá-lo como missionário. E foi o que ele fez? Ele teve que trabalhar, fazendo tenda, que era o ofício dele, mas ele não parou de quê? De pregar. Ele não parou, ninguém me sustenta mais, não vou mais, não, acabou. Ninguém me ajuda mais, a igreja está nem aí para mim. E ele continuou pregando o evangelho. Áquila e Priscila, que foram companheiros dele na pregação, irmãos, isso demonstra que liderança precisa de pessoas perto, de confiança perto. Perto. Pessoas perto. Como eu já disse aqui, né, permite contar esse assunto. Eu estava lá numa igreja lá, que pequena, tinha irmãos que iam trabalhar com homens, alguns 2.000, só dessa igreja de 2.000, foi para essa igreja pequena, menor, né? E lá eles juntou com o pastor e formaram uma dupla, onde um sustentava o outro. Ele era evangelista, pastor, o outro era pastor. E quando as pessoas viram essa unidade ministerial ali, da fidelidade
Porque aqui houve fidelidade. Hoje nós vemos na igreja uma disputa. Não é? Uma disputa. Pessoas que nós temos que pegar um pastor no fraga. Ou você vai aprender uma coisa errada e fica. E quer o quê? Quer ajudar? Muitos não, muitos querem. Só querem pegar um erro. Para ter algo para falar. Mas lá, não. Eles disputaram, foram unânimes. A Bíblia fala, seja unânime entre vós. Então tem que haver uma unanimidade. Aí nessa coesão desses homens, outros homens chegaram, e hoje essa igreja começou numa garagem, tem mais de 20 membros no mundo todo que está fazendo na igreja missionária. Entenderam isso? Como que nós precisamos, começando aqui, ter essa unidade, essa comunhão, essa ajuda. Né? Então Paulo, ele pregou o evangelho, mas ele teve ajuda. Tá certo? Precisa ajudar nele. Próximo. Vamos ler agora. 5, 8. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos quem? Primeiro ele se entregou a Deus, aos judeus, que Jesus era o. Na verdade, essa palavra Cristo é Messias ungido, em grego, né? Então, se você for ler a segunda dele, Jesus era o Messias, ele é o ungido. Então, Paulo foi soldado pelo Espírito e testificava aos judeus, ele dava testemunho, ó, que ele era o Cristo. Vamos lá. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu aos mestres e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Estando ali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto na sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, tem mais um versículo, não. Volta só mais um pouco. Volta no 7. Mais um pouco. Então, quando ele pregou primeiro na sinagoga, eles resistiram, blasfemaram. O que Paulo fez? Paulo brigou, insistiu. Não, Paulo pregou. Como eles recusaram? Todo mundo fiz a minha parte. Fiz a minha parte. E disse, o vosso sangue seja a vossa cabeça. Eu estou limpo. Desde agora parto para os gentios. Ou seja, eu fiz o que eu tinha que fazer. Preguei para vocês primeiro. Vocês não aceitaram o meu prêmio? Problema de vocês. Então, irmãos, nós não podemos nos esmorecer, nem ficarmos tristes, quando nós perguntamos para alguém que a pessoa nos merece, quer ouvir, quer saber. Então, não é? Não é? Então, mas uma coisa nós temos que entender: nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Paulo fez o quê? A parte dele, da maneira correta. Olha só, irmãos, ali, quando ele chega na cidade, vai pela sinagoga para pregar aos judeus, ele disse várias vezes que primeiro o evangelho é pregado aos judeus, depois aos gentios, nesse contexto aí, de Paulo. Paulo, ele fez a coisa certa e da maneira certa. O que pedia ele primeiro aos gentios? O que pedia ele era a palavra. Entenderam? O primeiro aos judeus, depois aos gregos. Então ele está aí em encontro que está escrito a palavra. Então nós temos um problema danado nas igrejas. E nós inventarmos evangelho, inventarmos dogmas, inventarmos doutrina, inventarmos meios, inventarmos coisas e irmos além do que está escrito, porque nós não concordamos. Entendeu? Muitas vezes nós fechamos nosso coração para o certo viver como errado. Muitas vezes o certo não faz sentido. A palavra fala que o evangelho é loucura. Eu não sou louco aqui para escutar o evangelho. É
de lógica. Tem lógica, chegou nos 3 tamanhos assim, e não tem mesmo gigante grandão lá. Tem lógica para dessa. O Evangelho. Paulo largar tudo. Tem lógica você ser apedrejado em outro lugar, dado como morto, tirado arrastado, e depois você volta para lá. Vamos de novo, cara. Faz sentido isso? Tem lógica que os outros pensam que você é crente, você foge, mas você vai pregando o Evangelho. Então, irmãos, se você procurar lógica humana na palavra, você não vai achar não, você vai se perder. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, o nosso Deus, ele age através da nossa fé. E a fé só conseguir traz fé se a foge da lógica. Entendeu? Jesus diz assim: bem-aventurado que não me viram e creram. Alguém que viu Jesus? Mas você fala dele. Não fala, não fala. Com realidade, ele é real, estou falando. Mas eu nunca vi. Para muitos é loucura. Mas para nós que temos é o quê? É o poder de Deus. Então, volta lá no fundo. Então, Silas e Timóteo chegam e Paulo dedica-se totalmente a quê? A pregação. Cristo, chefe da sinagoga, se converte ao Senhor. Lição: Deus fechou o coração de alguns judeus e abriu espaço à evangelização. 2, vamos lá, Romanos 11:5. Porque não quero, irmãos, que ignore esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que eu ponho endurecimento em parte, sobre Israel, veio em parte de Israel, até criar, vamos lá, até que a fé do gentil seja entrada. Então, vamos entender isso aqui. Os judeus negaram Jesus? Parte, não todos. Porque senão não tinha nem igreja, depois pelo que só foram os judeus. Quando Paulo pregava, tinha judeu crendo? Tinha Cristo crendo? Tinha. E esse endurecimento é em parte até um certo ponto, porque depois que vai acontecer? Esse endurecimento vai acabar. Agora, quem que colocou esse endurecimento em Israel? Foi quem? O próprio Deus. Tá certo? Então não tem salvação sem Israel. Não faz sentido. A igreja sempre semita, que chega a igreja que semita, a igreja de Israel, porque a Bíblia fala que ele cortou os ramos naturais, não se enxertou lá. Não viveram aqui em Israel, então nós vamos enxertar da onde? Em Israel não tem como fugir disso, é uma verdade bíblica. Agora, nós estamos entendendo aqui que esse endurecimento vem em parte. Porque se não viesse em parte, quem Paulo iria querer preparar dele? Os judeus também iriam ter, todos eram judeus, Jesus era judeu praticante. Jesus era rabino. Você chamava de rabino? Não era isso? Ele ensinava na sinagoga? Rabino. Então, até que a plenitude dos gentios vai entrar. Quando entrar a
chama cada um para uma obra. O Paulo foi para fazer essa obra gigantesca. Quem sabe Deus chamou você para falar de Jesus para o seu vizinho, para que ele seja salvo? Você sabia que às vezes você fala, na sua vida toda, você fala para Jesus de uma pessoa, e essa pessoa se converter, às vezes essa pessoa vai salvar milhões. Para pensar nisso, não é? Então, irmão, a visão de Deus era clara, era uma ordem, ó. E quando ele falou para não temas, sabe por quê? Porque tinha o que lá? São Paulo tudo levou o evangelho em lugar assim, hóspede. Não, foi um lugar construtivo. Ele não pegou de Jesus no latina, amor, aqui diz que é cristão. Ele pregou num lugar onde as pessoas queriam vários deuses. Como na semana passada nós colocamos aqui, o altar do Deus desconhecido. Tinha Deus para tudo. Eles tinham tanto medo de esquecer um, botou isso aqui é para o desconhecido. Ele conseguiu falar. É desse que eu vou falar, do desconhecido. Entendeu? Então, irmãos, quem está falando aí, Deus falou para Paulo, mas não deve também para mim. Vamos pregar o evangelho, vai lá nos sites. O Senhor diz, não temas para notificares, porque eu sou contigo. Paulo fica 18 meses em Corinto. Aplicação para nós. A coragem espiritual vem da onde? Da presença de Deus. A coragem espiritual não vem do fanatismo religioso. Tem muitos que é fanático religioso. Não vem do secretismo religioso. O evangelho, aliás, o evangelho sobe, né, irmão? O evangelho sobe. O cara pegou 2 vídeos e botou um lado do outro. Um era uma moça num lugar de uma região afro-brasileira, que eu falo, mas a região, na verdade, não é afro-brasileira, né? E quando foi criada no Brasil, então não é a região afro-brasileira, é a região brasileira, né? O cara até expulsou do lado. Botou a mulher lá nessa região e botou uma irmãzinha numa dessas igrejas por aí. Todas elas faziam assim, ó, e rodava. Todas. Basicamente. Como a instrução entre nós, nos chega, se faz presente, você se alegra. Você vê que lá em Atos 2, parecia que eles estavam bêbados, né? De tanto feliz, alegre. Mas não dá, tem coisa que foi o evangelho. Deus não vai fazer você ficar igual a todo mundo, não vai. Entende? Aí eu vi um cara chegando com um vestidão, rodava o vestido da branca igual a baiana. No evangelho é inteligente, tem que ser sóbrio. Temos que ser sóbrios. Tem que ter sobriedade do evangelho. Então, pastor, a própria Bíblia diz que o culto a Deus é racional. É racional, inteligente. Tudo pode ser um culto burro, mas você não entende nada. Olha, você teve uma vez na casa da moça, eu cheguei lá, você na casa lá de joelho lá no meu quarto lá, sai latindo no chão, lá latindo, literalmente. E batendo, sai, batendo, sai. Aí foi para a parede, aí chegou na parede lá, sai, você da parede, eu falei, gente, você está falando que a casa está endemoniada, cara. Eu cheguei na porta, a minha casa está endemoniada. Aí mandou eu ajoelhar, eu ajoelhei. E eu lembrei que não tinha lá, a gente lá numa vovó, não sei das coisas que ela fazia na reza. Ela pegava o bebê, mas ela batia na ponta dos pés do bebê, né? Na reza. Ela segurou meus pés, se eu batesse na ponta dos meus pés, está amarrado. Então, irmãos, o crente tem que aprender a palavra, para não ser levado por governo de essas doutrinas que não está na palavra. Não está na palavra. E outra coisa, irmão, nem todo milagre vem de Deus. Toma cuidado com isso. O diabo põe a doença e tira a doença. Eu já vi isso muitas vezes. Já vi isso. Nem todo. Então, cuidado com isso. A nossa fé está pautada, baseada, alicerçada na palavra. Paulo teve uma revelação. Não estava fora da palavra. Revelação tem que estar na palavra. Igual o caso que não sei o que foi escândalo no Brasil todo. O pastor que dormiu com a mulher do irmãozinho lá. Vocês sabem disso, não sabe? Vocês não sabem? Você sabe dessa história? Você sabe dessa história? E ele mostrou na Bíblia.
Está lá, e adultera. A mulher não é adultera, é adúltera. E ele foi lá e dormiu com a mulher do cara. O cara achou que era de Deus. Você acha que uma loucura dessa acontece na cabeça de quem não conhece o quê? A palavra. E outra coisa, irmãos, a palavra é racional. Não adianta você fazer você aqui um ensino irracional, é racional. Tem coisa que eu falo aqui, eu acho que eu não deveria nem falar, porque acho que a gente tem que ir umas escadinhas de conhecimento. Você começa aqui e vai subindo, né? Mas tem coisa que eu não posso me furtar. Então, irmãos, coragem espiritual veio da presença de Deus, né? Então você tem coragem espiritual. Você tem isso. O que é coragem espiritual? É você ter o evangelho, falar do Senhor, que te ama na sua vida, morreu por você, tem um Deus que te amou de tal maneira que ele deu o próprio filho para morrer por você. O filho que ele mais amava vai morrer por você. Eu vi um vídeo uma vez, até com meu amigo psicólogo, uma no meu carro, para fazer palestra, e tinha um cara que ele trabalhava na linha de trem, que ele puxava lá para mudar a linha. E veio um trem cheio de gema, muita gente. Aí mostrava as pessoas rindo, se vestindo, se amando, beijando, abraçando, sabe vocês viram? Mas o filho dele caiu no trilho. Ele tinha que puxar, senão o trem ia no precipício. Então ele tinha uma escolha. Ou ele deixava o trem cair e morrer todo mundo, ou ele puxava o filho dele morrer. E ele fez assim e sacrificou o filho. Você imagina isso? Para ilustrar o que Deus fez com a gente. Deus sacrificou o próprio filho por nós. Né? Então vamos lá. Então nós já entendemos isso aí, né, irmão? Nós precisamos do quê? Ser usado no Senhor. Olha lá, ter coragem espiritual. Certo? Foi o versículo 12 e 17. Mas se ligaram para o cônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Eles disseram: este pessoal dos homens assedia a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio aos judeus: se houvesse ao judeu algum agravo no crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavra e de nomes, e da lei entre vós há, vejam vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram quem? Agarraram logo quem, gente? Sortinho. Principal da onde? Da sinagoga. E o feriram diante do tribunal. E a Gaio, nada dessas coisas me incomodavam. Por isso até aí foi, né? Gente, deixa eu contar esse texto aqui, não é possível. Só que é famoso, né? Desde tempo atrás, né? Você está famoso lá, Paulo tem que conhecer o apóstolo Paulo, né? Cara, sorte é Coríntios capítulo 1, versículo 1. Não é isso? Eu quero falar de sorte, né? Então vamos lá. Então, vamos lá para os judeus levam Paulo a Gaio para o cônsul de Acaia. Isso quer dizer, irmãos, que alguém vai te dizer. Alguém vai ser contra você. Se você pregar o evangelho, isso é tudo mil maravilhas, todo mundo aceita, oh, que maravilha. Tem algo errado. Não existe esse negócio do evangelho e todo mundo aceita. A Bíblia, Jesus falou: nós somos perseguidos, odiados, irmãos. Nós somos odiados pela nossa fé. Não tenha dúvida disso. E vou falar uma coisa para você. Sabe o que as pessoas fazem com o crente? Porque o crente é passivo. O crente não mata, o crente não faz nada disso. O crente não faz mundiga para matar ninguém. Então o crente é passivo. Então é mais fácil perseguir o crente. Então, o caso é rejeitado como uma disputa religiosa. Então o Gaio chega lá e diz: ó, isso é coisa de vocês aí. Como não tem nada a ver com a lei romana, tem a ver com a lei de vocês aí. E vocês resolvam entre vocês lá. Lição: a providência divina governa até as
no Senhor. Confiar no Senhor. Se você passou uma grávida, Deus permitiu. Paulo passou. Paulo passou a grávida. Mas nesse caso aí, Deus falou o que para ele? Eu vou ser com você. Não tema, não vai acontecer nada, não tema. Agora, esse propulso aí podia ter sido envolvido aí contra Paulo. A maioria estava contra ele, mas não. Deus entrou com providência. Certo? Isso que era uma maravilha, qualquer coisa agora Deus não. Tem coisa que Deus vai deixar você passar. Realmente tem tristeza alguns que outros estão passando. Né? Perseguição. Alguém que já foi humilhado por ser crente? Eu já. Eu já fui humilhado por ser crente. E por ser crente, eu não pude fazer nada, eu tenho que liquidar. Entendeu? Então, irmãos, o Evangelho é para bravo, tem que ser bravo, ter fé, ousados e corajosos. Vamos lá, próximo. Já está quase acabando, né? Vamos lá. A continuidade da missão. Missão dada é missão cumprida. A missão que Deus deu quem? Deus. Deu para Paulo? Deus. Deus deu missão para você? Deu. Tem cumprido? Tem cumprido a missão? É difícil, tá? Vamos lá, versículo 18 e 23. Estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e de Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado, esse cara foi natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas... Até isso. Este é instruído no caminho do Senhor e fervoroso de quê? Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila, o levaram consigo e lhe declararam mais, precisamente o caminho de... do 18 até o 23, aí depois exato 18 e 23. Ah, meu Deus, eu estou na frente, né? Isso, aí está certo agora. Tá. E continuaria ali muitos dias despedidos. Não, peraí. Agora está no 18. Agora está certo. 18. Vem que eu estava desconfiado, porque eu estava lá naquela cena, cara. Eu falei, gente, eu estou olhando para você aqui. Mas tem spoiler, porque a bola está na parada, né? Vamos lá. E Paulo ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, dali navegou para a Síria, ficou em Priscila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha o quê? Bola. E chegou em Éfeso e deixou coisa ali, mas ele entrando na sinagoga, disputando com quem? Ele cerca, ele entrando na sinagoga primeiro, né? Vamos lá. E rogando-lhe eles que ficassem com eles por mais algum tempo, não consentiu nisto. Antes se despediu deles, dizendo: é meio de tudo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas sendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e de Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, Paulo agora está se despedindo, então, uma festividade aonde? Em Jerusalém. Agora, que festividade é essa que Paulo estava indo? Alguém tem uma ideia, pelo menos? Nós vamos especular. Mas qual festividade você acha que Paulo iria para Jerusalém? Tem duas festas que Paulo iria para Jerusalém. Primeira, a festa persa. Mas o persa ele até poderia fazer em qualquer lugar. Mas
Mas tem uma outra festa que acontece em Jerusalém, obrigado, que é a festa das primícias. Não estou especulando, tá, irmão? Mas já poderia ter essas duas festas de Jerusalém que ele poderia estar indo para lá. Né? Paulo, ele praticava as festas judaicas. Paulo nunca deixou de ser judeu. Nunca, e somente no funcionamento de que nós somos gentios e havia uma diferença entre nós e eles. Então, de nós, ele tirou algumas coisas, mas ele continuou sendo o quê? Ele nunca abandonou sua fé. Paulo não abandonou sua fé. Ele continuou sendo judeu. Ele falou: eu sou judeu. Eu nunca negou isso para ninguém. Eu sou judeu. Eu sou judeu com eles. Eu sou do povo, sou descendente de Abraão. Então, Paulo, ele nunca negou a sua fé. Volta lá para nós. Paulo parte de Corinto como exiliado. Cumpre o voto. Qual o voto que Paulo cumpriu? Ficou como? Careca. O voto que ele fez, eu não tenho. Ele fez um voto assim: se eu acontecer isso aí, eu vou ficar careca. Esse voto eu não vou fazer, eu acho que eu faço não, irmão. Posso ficar careca. Eu dei um irmão que fez um voto doido aí de tirar barba, outro tem voto de outras coisas, mas ficar careca é difícil, né? Vou fazer um voto desse aí, cara. Ficar careca, tirar barba. Mas o voto é uma coisa tão séria, que Deus fala: se não for para cumprir, melhor não fazer. Então, eu acho que é muito perigoso. É, exatamente isso que eu falo agora. Agora, você pode fazer um voto com Deus? Sim. Pode ou não pode? Ué, Paulo não fez? Você pode fazer um voto com Deus. Agora, se você fizer, fala aí. E não cumprir, melhor não fazer, que fazer e não cumprir. Ou fazer pela metade, né? Deixar, não, tem que fazer tudo, bumbum de neném. Né? Bumbum de neném. Então, irmãos, o irmão que está levando muito bem claro. Você faz o voto com Deus, não tem problema nenhum. Mas, é melhor não fazer o voto do que fazer. Eu já fiz isso, eu já fiz voto e não cumpri. Foi bom para mim, não. Quando era jovem. Então, se você for fazer um voto, quando a sua mente é para Deus. Tá bom? É para Deus. Tá? Eu, por exemplo, falei para Deus o seguinte: Senhor, eu gostaria de ver o Simpsons. Eu era jovem ainda. Eu sou jovem, né? Eu tô velho também. E uma vez eu vi o Simpsons debochando de Deus e de Israel. Ele debochando. Eu falei: Senhor, eu nunca mais vou ver o Simpsons. Nunca mais vi o Simpsons. Nunca mais vi. E agora, depois que eu fiquei mais maduro, eu vi como é que aquilo ali é um troço danoso para nós. Palavrão, é tudo contrário à palavra. Aquilo ali é um troço do diabo. E eu, graças a Deus, nunca mais, quantos anos eu nunca mais vi. Eu gostava de ver quando era jovem. Então, eu não sei dizer antigo pra caramba, você sabe, né? Então, irmãos, se você quer um voto, cumpra. Cumpra o voto, visita Cesareia, Jerusalém, e a missão. O ministério é com, ou seja, não para. Se você vê um pastor que parou, é que ele errou. Ele que desistiu, você não para. O seu ministério aí não para, irmãos. E é o quê? Coletivo. Ou seja, um tem que ajudar o outro. Você viu como é que a precisa ajudar o Paulo? Você acha que Paulo dispensou? Eu sou Paulo, cara. Pô, eu não sou qualquer um, não. Eu aprendi os pés de Gamaliel, que era simplesmente o melhor da época. Você acha que Paulo, ele teve esse orgulho? Não. Ele aceitou a ajuda já que Priscila, que ele tinha acabado de conhecer, mas ele viu virtude nos irmãos. Então, quando você vê, no lugar, né? Da igreja do eu sozinho, tem problema. Que não divide as coisas, tem problema. Ou as pessoas não estão preparadas para assumir, ou aquela pessoa está monopolizando. Tá certo? Eu falei ontem até com o Rodrigo ali. Igreja não é dinastia. Sabe o que é igreja de ser dinastia? É que passa de pai para filho. Por exemplo, eu falo aqui com propriedade, posso falar que não tem problema nenhum, porque está muito claro, já deixou bem claro isso. Lá naquela igreja lá, na Lagoinha também. Aquele de Sila Malafaia. Quando ele morrer, quem vai assumir? Quem é o vice-presidente da igreja? É o filho dele.
A igreja virou o quê? Uma dinastia. Não, a igreja não é dinastia. A igreja não pertence ao pastor. A igreja tem que ter registrada, tratado legalmente, o nome de alguém. Mas a igreja não pertence, a igreja é do Senhor. Tá certo? É do Senhor. Nós temos que fazer o que o Senhor manda em relação à igreja. Tá certo, irmãos? Hoje, o apóstolo Paulo também queria perseguir pastores, são perseguidos hoje. São perseguidos. Porque tem tanto mal, que o Senhor de Deus não confia. Outra coisa, falar de pastorado, eu tenho dificuldade por eu ser pastor. Mas a Bíblia ensina a igreja a lidar com o seu pastor. A igreja ensina. Tá certo? A igreja ensina, a Bíblia ensina como que vocês devem seguir o seu pastor. Tá certo? Então vocês precisam entender e aprender isso. Pesquisem sobre isso. Tá? Agora, vamos lá, lição. Não serve para coletivo, por quê? Sozinho ninguém faz nada, irmão. Então, esse negócio do eu sozinho, foge. O cara monopoliza tudo, ninguém pode fazer nada, não confia em ninguém. Irmãos, aqui na nossa igreja, eu tenho líderes aqui, é o João, líder do louvor. Você acha que me preocupa com o louvor? Não me preocupa não, irmão. Claro que aqui existe uma hierarquia na igreja. Abaixo do Espírito Santo é o pastor. Abaixo do pastor está a liderança. Ele lidera a sua liderança aqui, o louvor. Mas nem tudo ele pode fazer. Quando ele vai botar alguém aqui, ele fala comigo primeiro, pastor, o que você acha? Porque existe um líder espiritual da igreja. Esse líder espiritual da igreja vai ser o quê? Bravo. Tem um pastor que é frouxo. Tá nem para nada. A igreja está cheia, não tem problema nenhum. O dízimo está entrando, não tem problema nenhum. E tem um pastor que faz uma palavra manda. Então, irmãos, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Não existe isso. Tá bom? E não tem Deus em igreja, não. O representante do Pai na igreja é o Espírito Santo. Abaixo do Espírito Santo, como chama o pastor. Agora, você já parou para pensar que João escreveu carta aos anjos da igreja, ao anjo da igreja? O pastor é um anjo. Ele escreveu carta aos pastores. O pastor é um anjo? É isso mesmo? Não é. Aí a gente tem que entender a palavra. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, quando ele fala ao anjo da igreja, ele falou assim: carta ao mensageiro da igreja, aquele que leva a mensagem na igreja. Entenderam isso? O pastor, como anjo da igreja, não é que anjo, não. É um mensageiro que prega a mensagem, o que traz a mensagem. Esse é o significado daquilo lá. Então, cuidado, não idolatre o homem, não, irmão. É pecado. Você ter estima, amar o teu pastor, gostar, respeitar, honrar o teu pastor, é bíblico, está na Bíblia. Você tem que fazer isso, deve fazer isso. Mas idolatrar, você está num lugar que o pastor se sente acima de todo mundo, cuidado. Cuidado. Então vamos lá, próximo. Só mais esse. Vamos lá. 24, 28, vamos ler. Rapidinho. E chegou a ele um certo Deus chamado Apolo, agora sim, né? Natural de Alexandria. Olha que curioso. Alexandria, fica onde? Você sabe? Fica Alexandria? No Egito, na África. Certo, Alexandria, tem até lá das maravilhas do mundo antigo, que é a biblioteca de Alexandria, né? Então ele era de Alexandria, homem eloquente e poderoso, mas não foi Paulo que pregou para ele, foi Paulo que ensinou ele, não foi? Paulo nem conhecia ele, mas já era. Então vamos lá. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no espírito. Ele era filho? Não. Ele era o quê? Fervoroso. Está vendo? Ele não era filho. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de quem? De João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram que se levaram consigo, ele declarava mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a casa, o animaram os irmãos a escrever aos discípulos que o recebessem, ou quando tendo chegado, aproveitou muitos aos que
Aliança, o Velho Testamento, ele convencia pelo Velho Testamento, que era a única escritura que tinha. Tá certo? Vamos estudo. Apolo de Alexandria é eloquente e poderoso nas escrituras. Prisciliado ou instrui mais plenamente. Irmãos, o cara era poderoso na escritura, mas ele aceitou a instrução. Tem muita gente orgulhosa aí, eu já sei tudo. Eu sei tudo, não precisa aprender nada. Eu digo para vocês que ninguém sabe tanto quanto eu aprender. Ninguém. Todos nós aprendemos todo dia. Tá certo? Aplicação. O discipulado fortalece o corpo de Cristo. Ou seja, o aprendizado, o ensino da palavra. E nós vamos implementar o discipulado aqui na igreja para nós convertidos. Precisamos disso. Porque tem pessoas, falamos disso ontem, né? Tem pessoas que querem ser discipulado em casa, mas não vemos no vídeo. Não adianta, não. Não adianta. O discipulado do novo convertido até concorda. Agora o cara não quer saber de quem estudo. Aí quer ser discipulado em casa. Não tá não. Ué, sua esposa vem estudar a Bíblia aqui, por que não? Então vamos lá. Lição que aprendemos hoje. A soberania de Deus na missão. Então, na nossa missão, Deus tem que ser o quê? Soberano. A centralidade da palavra. Então, a pregação, a missão, ela é centralizada onde? No intelecto humano do homem, na ideia, na palavra. Trabalho em. É que eu vou para vocês. Às vezes eu preciso disso. O pastor não faz isso sozinho. Quando eu vi aquele filme lá, eu fiquei, gente, caramba, aquele pastor, Deus vai deixar o tempo, eu fui crescendo, concordado, eu estou geral, crescendo. Perseverança do quê? Na fé. Agora, por que perseverança na fé? Por quê? Porque, irmão, o ministério é difícil. Ué, eu estou pregando o evangelho. Falando de leva a porção de pedrada. Qual a primeira ideia que a gente tem? É qual? Não é deixar de lado? Primeira prova que você passa a luta, você quer deixar de lado, mas nós vivemos pela fé, não é por vista, por fé. A expansão gentílica do evangelho. Então, nós aprendemos aqui, nesse texto, que a expulsão dos gentios foi muito grande. Muito grande. Então vamos lá. Deus transformou a humanidade. Ele fecha o coração dos judeus. Alguns entram, alguns estão com o coração fechado. Os gentios entram. O que tem mais? Gentio ou judeu? Gentio. Então o crescimento científico exponente cresce e as pessoas percebem. Não sei se vocês sabem que a igreja é causa de subdiária. Próximo. Aplicação contemporânea. A igreja deve permanecer firme diante da secularização. Irmãos, nós temos coisas seculares que já não tem nada a ver. Cuidado com as coisas seculares. Cuidado com as coisas que não é da nossa fé. Cuidado com as coisas que não faz parte da palavra. Cuidado com isso. Cuidado com o que você está vendo, você está fazendo. Cuidado. Porque, irmãos, o mundo está entrando na igreja de maneira sorrateira, um jargãozinho sinistro, que é isso, não tem nada a ver, a sementinha do alto. Muito mais que as coisas tem a ver, irmão. Tem a ver. Eu só tenho, vou no showzinho do mundo ali, showzinho secular. Tem a ver? Tem a ver, irmãos. A Bíblia fala que o mundo já é maligno, eu vou estar lá no mundo. Cuidado, irmãos. Que a gente está fazendo um pecado, ser normal. Cuidado onde você está andando, nem em todo lugar que você pode ir, você deve ir, irmão. Cuidado com isso. O ministério bivocacional é eficaz. Bivocacional também é sinistro, né? O ministério, irmãos,
soma comigo, soma com você. A gente faz o evangelho crescer, a igreja crescer. Nós temos uma ideia hoje, muita de denominacional. Ah, então se essa denominação, eu vou para outra. Ah, você vê qual a outra, eu vou para outra. Porque me dá cargo aqui, vou pegar o carro lá. Isso não é o evangelho, não, irmãos. Isso não, porque evangelho, na verdade, é reino, não é igreja. É reino. Paulo pregou só como igreja? Não, reino. A comunhão e o estudo da palavra são o quê? Vitais. Sabe para quê, irmão? Porque você enganar. Você enganar. Para as pessoas falarem uma coisa aqui, você acreditar que ele não dá carochinha. A pessoa fala assim, ó, Deus mandou você dar em Jerusalém todo ano, não é isso. Deus mandou você dar teu carro para a igreja, para ele. Ué, você não quer essa palavra, o cara se compreendeu tudo, você acredita. Então, o estudo da palavra, a comunhão, a nossa unidade e o estudo da palavra são vitais para o crente. Não existe crente, irmão, que é do Senhor, que não conheça uma palavra. Tá certo? Deus ainda diz: não temas, fala e não te cales. Deus não se compara, não se limita a nos caminhos também. O Evangelho, irmãos, te motiva. O Evangelho é saber que não dá glória. Porque você, sinceramente, o Evangelho é desmotivador. É desmotivador. Pastor, o Evangelho é desmotivador? Só fala isso? Fala. Ué, para você crer tem que negar a mim mesmo. Tu acha que é bom? Negar a si mesmo? Ah, para você crer tem que levar a cruz. Você acha que levar a cruz é bom? É ruim, não é ruim levar a cruz? Para eu ser crente, eu preciso ir contra vencer minha carne. Você acha que é bom vencer minha carne? Ô, irmão, é difícil. O evangelho é difícil pra caramba. O negócio de evangelho é facilidade. É aquele evangelho lá que vai te levar para o inferno. O evangelho é renúncia, é autonegação, amar inimigo. Tu acha bom o cara quer te meter a faca nos peitos e você tem que amar ele? É bom isso? Você tem que abençoar quem te persegue. É fácil isso? Não é mais fácil odiar? É mais fácil odiar, irmão. É mais fácil você ter que amar seu inimigo. Então você acha que o evangelho é fácil? Então, irmão, o evangelho é difícil. Acabou? Mais um. Como está o final? Atos 18 mostra o quê? A fidelidade de Deus e a coragem de Paulo. Vocês percebem também Atos 18? Deus deu as pessoas para trabalhar com Paulo. Deus não permitiu que Paulo ficasse sozinho. Deus trouxe Água, Priscila, agora está levando Apolo. Deus trouxe pessoas da parte dele para cooperar, para ajudar. Tá certo? Mesmo em meio à corrupção e oposição, o Evangelho triunfa. Irmãos, tem um louvor que fala: a tribulação não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, lá o Roma não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. E é isso, irmãos. O Evangelho, mesmo hoje em meio a tanta corrupção no meio evangélico, mesmo em meio a ter tantos falsos pastores no meio evangélico, mesmo em meio a tudo isso, o Evangelho vai triunfar, porque o Evangelho é sobrenatural, vem de Deus, vem de nós. Síntese: não temas, porque eu sou contigo. Põe no coração isso, meu Deus está com você. Onde você estiver, Deus está com você. Se você for, Deus vai, se ficar, Deus fica, se andar, Deus anda. Deus está com você. Tá certo? Então não temas. Abre a tua boca e prega o Evangelho de Jesus. E vamos viver o que? A palavra. Entendemos o seguinte: não existe crente que viva sozinho. O cristianismo é exercício coletivo, onde um cuida do outro. Tá certo? Então não existe o Evangelho eu sozinho, não tem isso. Isso não é estudo. Amém? Assim, Deus. Então, espero que eu não tenha perdido alguma coisa. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar ou falar. Pastor, Deus falou para Josué. Diz assim, ó: estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver
derrotar os judeus em discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias. Ou seja, é justamente o que você está falando, porque hoje, se a pessoa falar assim, Deus não existe, qual o argumento que você vai ter para provar que ele existe? E vários outros argumentos que eu falei com meu filho, uma vez que eu vi. Nossa, Deus é tão mau que ele deixou o filho dele morrer. Se o filho dele morreu, ele deixou morrer, imagina nós. Como é que você refuta um argumento desse? Então, assim, são várias coisas que você tem dentro de casa, acontece. Em relação ao Apolo, a Bíblia diz que ele era, na minha versão aqui, diz assim, ó, ele falava com grande entusiasmo. Aí eu lembrei de quarta-feira, domingo passado também você falou, o povo aqui não dá muita glória, não dá muita glória. Aí na quarta você falou de novo, o povo aqui parece que não celebra o Deus que serve. Aí eu cheguei em casa com a minha esposa, não, mas eu já vi uma vez na quarta-feira, o povo está cansado, sei lá, porque trabalhou, não é igual domingo. Aí eu cheguei, fui colocar a roupa na máquina de lavar lá para bater. E quando eu estava colocando, pouco a pouco as roupas, cara, da rua de trás, mas estava com uma gritaria. Eu falei, gente, você está na igreja, o povo está aqui, porque na rua de trás está uma celebração. Aí, quanto mais eu colocava a roupa na máquina, mais o povo gritava. Eu vou ligar a televisão. Eu vou ligar a televisão para ver o que está acontecendo se o povo gritar. Flamengo. A pessoa celebra o Flamengo. Então, por que as pessoas celebram o time e não conseguem celebrar a Deus? Agora a Deus. O Deus que a gente serve. Você vê que esse Apolo, ele era fervoroso. Irmãos, dar glória a Deus não é gritar. Não é gritar. Mas dar glória a Deus é algo que tem dentro de nós, uma alegria que vem dentro de nós. Você glorifica, você glorifica. Você sente isso. Você sente vontade de glorificar esse Deus. Porque Deus é glorificado, você criou ou não. Querendo ou não, Deus está lá. Os serafins, eu vejo o querubim falando que o serafim, está lá em volta da canção, santo do Senhor. Ele é de toda honra, toda louvor, toda glória, toda adoração. Então ele está sendo glorificado. Mas a gente confunde um pouco o negócio de glorificar Deus. Glorificar Deus não é gritar. Eu fui numa igreja que fiquei doido, irmão. Eu estava doido, eu estava fazendo feijão orando. E assim, no meu ouvido, eu falei, meu Deus do céu, eu não estava entendendo nada. Eu acho que. Mas glorificar Deus é algo que está dentro da gente. Eu gosto de glorificar Deus. Eu acho que nós considerando um Deus que tem que ser glorificado. Tem que ser glorificado. Você viu que o Apolo glorificava Deus fervorosamente. Algumas vezes também, pastor, as pessoas pensam assim, eu vou celebrar quando eu comprar minha casa, eu vou celebrar quando eu passar no concurso, eu vou celebrar quando eu casar. Não, em todo momento. É tipo de louvor, e aquele texto que eu gosto muito, que está no Velho Testamento, que diz assim, os mortos não louvam a Deus, nem aqueles que deixam a região de silêncio. Se você quer aproveitar, meu amigo, aproveita agora, né? Em adoração, né? Adora o Senhor em qualquer situação. Irmãos, nós temos várias igrejas que são feridas, né? E as pessoas falam, mas irmãos, adorar o Senhor, celebrar o Senhor maravilhoso, isso também é intimidade, relacionamento pessoal, a gente adora o Senhor mesmo. Né? Vai lá dentro da glória, e que externo. Adoração do Senhor não é uma bagunça, como lá no Flamengo, lá, né? Mas a verdade é que você celebra muito mais fora. Não é. Infelizmente é assim. Mas, vamos continuar, né? Vamos continuar glorificando a Deus, os apóstolos também glorificaram. E essa questão de Jesus aí, irmãos, eu também achava a mesma coisa. Porque Deus não mandou o filho, veio ele. Mas quando a gente tem filho, a gente tem, né, João? Ou de repente, eu vou falar para você, eu vou até com você, mas meu filho. Né? Você tem filho, né? Você mais não sabe dos seus filhos. Então, abaixo de Deus, né? E abaixo do marido também. Esse vídeo que você falou do trem, eu vi. Rapaz, aquilo deu um impacto na minha vida. Inclusive, se você tiver, seria interessante colocar. Eu procurei botar aqui um domingo. Porque, rapaz, muito de ceia. É muito forte esse vídeo. Mas ele estava com uma qualidade muito baixa. Mas assim. Eu queria botar aqui um dia de ceia, né? Ficar legal, né, Alessandro? Ficar legal, ficava botar aqui um dia de ceia. O vídeo, desse vídeo enfim. Irmãos, é isso. Vamos celebrar o Senhor, buscar, adorar. Alguém que fala mais uma coisa? Senão nós vamos orar, agradecer a Deus, glorificar a Deus, irmãos. Pode não ser o melhor estudo bíblico do mundo, mas
bom, irmãos? A gente se esforça, tal. Não melhor, mas a gente se esforça a estar aqui aprendendo com o outro. O irmão trouxe palavras que eu não falaria, mas ele falou, também já fez um outro, né? A questão do voto, então, você quer que nós falamos para o Senhor? Em nome de Jesus? Vamos orar, gente? Vocês estão querendo ir embora? Eu vou ficar mais aqui comigo. Amém. Nelson, pode orar o Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento,